Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma reflexão acerca da palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no Evangelho escrito por João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho escrito por João, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço por mais esses versículos lidos, Senhor, e peço que através dele o Senhor traga uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. E que mais uma vez, Senhor, a tua palavra alcança o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O apóstolo João descreve, através desses versículos, um evento cultural pertinente ao tanque de Betesda, que ficava em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, onde permanecia uma multidão, muitas pessoas com todo tipo de enfermidade em torno daquele tanque que esperavam o mover das águas, pois se acreditava que um anjo descia em certo tempo e movia as águas do tanque de Betesda, e aquele que conseguisse vencer aquela batalha desesperadora e chegasse primeiro tocando as águas era curado. E logicamente que pela crença só o primeiro era curado. Os demais voltavam da mesma forma e o que restava era a expectativa da próxima descida do suposto anjo. O apóstolo João então recita a caminhada de Jesus para Jerusalém para participar de uma festa que estava acontecendo entre os judeus. E que, ao se aproximar do tanque de Betesda, ele provavelmente se comove com aquela situação, e um homem que estava ali e estava enfermo há 38 anos chamou a atenção de Jesus. E Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo naquele estado, Jesus lança uma pergunta, que a resposta seria óbvia. Pergunta se ele queria ser curado. Porém, sem entender a pergunta, o fundamento da pergunta de Jesus, o homem começa a explicar a dificuldade que ele tinha para se achegar ao tanque e alcançar a tão desejada cura. Porque a resposta dele foi respaldada na cultura que ele cria, acerca da descida do anjo no tanque. E aí, nos versículos 8 e 9, Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Este encontro entre este homem e Jesus causou uma mudança tremenda, uma mudança radical na vida desse homem. Porque até aquele encontro ele era um homem doente que acreditava que seu relacionamento com Deus estava baseado em cultura imposta pelos homens, que determinavam onde, como e quando o milagre iria acontecer. E que se você não se submeter ou estar nesse local determinado, você perde a sua vez de receber a bênção que Deus tem para a sua vida. E que após essa perda, o que resta é a expectativa de aguardar a chegada do próximo evento para talvez você ser premiado
ou agraciado, não pela vontade de Deus, mas pela imposição da cultura impostas por estratégias humanas. Aprendemos algo muito interessante com esse momento em que esse homem que jazia com esta enfermidade, a ideia dele em relação a Deus a partir desse encontro seria totalmente diferente do que era antes. Antes, o entendimento dele sobre Deus era através daquilo que a religiosidade e a cultura o impulsionava a saber. Mas agora, com um encontro maravilhoso com Jesus, ele passa a conhecer o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus misericordioso que faz questão de se aproximar daqueles que estão à beira do tanque de Betesda para curar e estabelecer um relacionamento de intimidade e fidelidade, porque era exatamente ao contrário que a cultura do tanque de Betesda ensinava. Deus não se achegava perto daqueles que eram miseráveis e doentes. No máximo, enviava um anjo e nem o anjo chegava perto. O relacionamento ou o toque dos homens moribundos eram com a água. Não havia misericórdia, e sim um privilégio daqueles que chegavam primeiro e tocavam o tanque. Sabe, talvez essa mensagem está chegando até você nesse momento e você está se sentindo como aquelas pessoas que estavam ao redor do tanque de Betesda. E a impressão que dá é que nunca chega a sua vez. Mas a palavra de Deus hoje tem um endereço certo, e o endereço certo é você. Porque Deus, ele não manda o anjo mover as águas para motivar você a correr desesperadamente para tocar naquilo que é determinante pelo homem. Deus, ele mandou o próprio Jesus para tratar conosco pessoalmente, e é ele que tem o poder de te curar. No Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele mandou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se no tanque de Betesda apenas o primeiro era agraciado, no reino de Deus todos são recebidos, abençoados e curados pelo Senhor. Portanto, eu convido você hoje a aplicar essa palavra em sua vida, dentro de você. Deus sabe quem é você, como você está, sabe teu nome e há quanto tempo você vem sofrendo. O endereço de Deus é o seu coração e não no tanque de Betesda. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e creia somente em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.